Hoje vai ser bem rapidinho, só tem 28 slides. Deixa eu colocar aqui para eu ver os comentários. Se vocês também quiserem abrir o áudio e falar, pode, viu, gente? Estão vendo aí a apresentação direitinho? Então, estão vendo a apresentação? Pode escrever no chat mesmo. Sim, pronto, obrigada, Isaac. Dá pra eu ver aqui agora pelo meu celular. Eu sei que vai calar minha internet tudo. Então, nós vamos para a nossa última aula presencial, não, síncrona, né? De fundamentos de matemática. Olha que legal. Então, nós vamos continuar, né? Função inversa, que o grupo que fez função inversa explicou bem. Se ele tivesse feito um vídeo um pouquinho melhor, seria melhor, né? Mas função inversa nós vamos rever um pouco, né? Que eu não sei se vocês assistiram a apresentação do grupo lá. Eles dividiram em 3 partes. Mas vamos lá. O que é uma função inversa? Então, seja uma função que é bijetora. O que é ser bijetora, né? Ela ser injetora e sobrejetora. Mas vamos relembrar. Injetora é quando a função, para todo ponto do domínio, tem uma imagem distinta, certo? Então, por exemplo, vamos pegar aqui, vamos fazer bolinhas. Então, isso é uma coisa importante, temos que saber. Se eu tenho uma função aqui, que ela vai de um ponto A para um ponto B. Para ela ser injetora, por exemplo, ela tem aqui 3 pontos. E aqui também, ou 4, tanto faz. Ela, para ser injetora, cada ponto aqui tem que ligar em apenas em pontos diferentes aqui, certo? No seu gráfico, uma função ela é injetora, por exemplo, o gráfico de uma função injetora. Uma reta é uma função injetora, por quê? Se eu fizer retas aqui na horizontal, ela vai tocar o gráfico em apenas um ponto, certo? Então, a função é injetora se cada ponto do domínio tem um ponto diferente na imagem, certo? Um ponto diferente. Sobrejetora já é diferente. O que é ser sobrejetora? Tem aqui o domínio, tem o contradomínio. No contradomínio, todos os elementos têm que ter um correspondente no domínio, certo? Ou seja, não pode sobrar ninguém no contradomínio. Ou seja, a imagem tem que ser exatamente igual ao contradomínio, certo? Uma função sobrejetora. E uma bijetora é que é os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, esse exemplo aqui que eu coloquei aqui embaixo, ela é bijetora, né? Ela, além de ser injetora, também é sobrejetora. Então, eu preciso de uma função desse estilo, né? Que é bijetora, para fazer a inversa. Por exemplo, pelo gráfico, funções quadráticas. Como é que é uma função quadrática? O gráfico é uma parábola, não é assim? Ela é bijetora? Vocês saberiam dizer? Se essa fosse uma pergunta da prova, uma função quadrática é bijetora? Responde aí para eu ver se vocês sabem. Saberia dizer se uma função quadrática é bijetora. E se não, me dê um contra-exemplo. Acho que não. Por que você acha que não, Amanda? Porque quando traçar a reta e um negocinho ali, ela vai passar por 2 pontos, né? Isso, ela já não é nem injetora, né? Por exemplo, se eu pegar uma função quadrática do estilo aqui, x ao quadrado, só. É uma função quadrática, certo? Eu pegar o ponto aqui, menos 2 e o ponto 2. O ponto não, né? Um ponto de x, menos 2 e 2. Qual que seria a imagem? De ambos, a imagem não é 4, porque ó, menos 2 ao quadrado é 4. 2 ao quadrado é 4.
Então, nesse caso, essa Bijetora é função... função linear? Oi? Função bijetora é uma função linear? Uma função linear? Toda função linear é bijetora. Sim, sim ou não? Sim, toda função linear é bijetora. Porque Mas função não... linear só pega em um ponto, né? Isso. Por que é uma função linear? Pelo livro, né? Pelo livro aí, uma função linear são retas. São funções do primeiro grau. Do tipo f de x igual a ax mais b. Certo? Essa aqui é como o livro tá indicando que é uma função linear. Certo? Eu até pelo vídeo lá, não sei se vocês lembram, eu não falei que não gosto muito dessa nomenclatura, mas é uma nomenclatura usada. Função linear é sim bijetora porque o gráfico dela é uma reta, certo? E uma reta, ela é tanto injetora quanto sobrejetora. A função quadrática aqui, ela não é nem injetora, certo? Por que ela não é injetora? Ó, dado 2 pontos, a sua imagem é igual. Não pode acontecer isso, pegar 2 pontos com imagem igual, certo? Isso. Então, funções geralmente que tem expoente par, ela não é bijetora. Por exemplo, a função cúbica, ela já vai ser, né? Que o gráfico dela... Opa, feio. Mais ou menos assim, um gráfico de uma função cúbica. Certo? Não, dependendo da função também pode ser que não seja. Se ela for cúbica do estilo x ao cubo só, sim. Mas tá bom. Então, supomos que nós temos essa função que é bijetora, certo? Chama-se inversa de f uma função g que vai de b em a. Então, se eu tenho um domínio a e o contradomínio b, agora a minha inversa vai ser de b para a. Se somente se um f de um m é igual a n, equivaler que o f de n é igual a m, certo? Para as quaisquer m pertencente a A e n pertencente a B. Denotamos a inversa por f a menos 1. Então, essa g aqui, eu chamo ela de f a menos 1. Vamos ver um exemplo. Ó, sejam esses dois conjuntos, A, 1, 2 e 3, e B, 6, 7 e 8. Sendo f de A em B definida pela lei f de x igual a x mais 5, teremos os pontos. O 1, qual é a sua imagem? O 1 vai ser 1 mais 5, 6, certo? O 2, 2 mais 5, 7. O 3, 3 mais 5, 8. Ou seja, a função ligou cada pontinho aqui no seu correspondente, ok? Então, nós temos esses pares aqui. Então, nós ligamos. O 1 foi no 6, o 2 foi no 7 e o 3 foi no 8. Ou seja, é uma função bijetora, certo? Ela injetou aqui, digamos assim, e todos os pontos de B foram usados, certo? Então, nós temos essa função, y é igual a x mais 5. Como agora nós fazemos a sua inversa? A inversa vai ter que ser o contrário, né? Eu vou pegar aqui B, ó, o ponto aqui não é, digamos assim, ó, x, y. Agora nós fazemos a inversa, o ponto será y, x, certo? Agora nós vamos ter, vindo do contrário, o meu domínio agora será o B, então o 6 vai estar ligado com 1, o 7 com 2 e o 8 com 3. Quem seria a inversa aqui? Que número? 6 mais ou menos que número dá 1? Qual seria a inversa, gente? Vocês saberiam? Assim, só de ver? Menos 5. Isso, Cláudio. Então, se eu pegar 6 menos 5, dá 1. 7 menos 5 dá 2. 8 menos 5 dá 3. Então, a inversa aqui vai ser quanto? Y é igual a x menos 5. Certo? Então,
Eu tenho a função aqui e eu consegui fazer a sua inversa. Certo? Então, nesse exemplo aqui foi fácil. Ver, né? Porque era pontos destacados e simples de olhar. Mas nem sempre, né? Mas existe uma maneira fácil de encontrar essa inversa. Então, vamos lá. Seja essa função, a mesma que estava lá no anterior. Y é igual a x mais 5. Isso aqui é uma coisa que você já tem em mente, né? Se eu escrever a função y é igual a x mais 5, ou se eu escrever f de x é igual a x mais 5, eu estou escrevendo a mesma coisa. Isso aí vocês já têm em mente, né? Então, é a mesma coisa escrever y ou f de x. Tudo bem? Então, a função é essa. Y é igual a x mais 5. Na lei de correspondência de f de A em B. Ok. Então, para fazer a inversa, o método simples é, onde tiver o x, eu vou trocar por y e vice-versa. Então, assim, nós vamos ter, ó, o y aqui eu troquei por x. O x, troquei por y. Ok? Aí, depois, eu vou isolar o y. Isolando o y aqui, eu vou passar o y para antes da igualdade, o x para depois. Então, ó, fazendo isso, ficou... Ou então aqui passa só o 5, né? Para antes da igualdade. Ok? Entenderam? Aqui. X é igual a y mais 5. Eu vou isolar o y. Então, passa esse 5 para antes aqui e vai ficar x menos 5 é igual a y. Ou y é igual a x menos 5. Pronto. Então, qual é o processo? Pego, onde tem x, coloco y. Onde tem y, coloco x. Pronto. E depois isola o y. Esse é o processo mais fácil de encontrar a inversa. Então, a lei de correspondência da função f é menos 1. Então, aqui, y é igual a x menos 5, vai ser a nossa inversa. Bora ver outro exemplo. Esse exemplo aqui, y é igual a x mais 2 sobre x menos 1. Como é que eu encontro a inversa? No lugar de y eu coloco x, no lugar de x eu vou colocar y. Vamos lá. Tá vendo, ó? Y, coloquei x. X, coloquei y. Mas não troquei nada de lugar. Agora sim eu isolo. Como é que eu isolo aqui, ó? Eu posso primeiro colocar 1 aqui embaixo e fazer a multiplicação. X vezes y menos 1, 1 vezes y mais 2. Ficou assim. Aí eu faço a distributiva aqui, x vezes y menos x vezes 1, x, igual a y mais 2. Pronto. Agora eu vou colocar quem tem y antes da igualdade. O xy ficou, esse y veio para antes da igualdade, o x foi para depois. Lembrando, mudou de lado, muda o sinal. Depois eu posso... aqui, ó, evidenciar o y, certo? Evidenciando nesse lado, o y ficou xy dividido para y, sobra x. Y dividido para y, 1. Do outro lado, x mais 2. Esse número aqui não está multiplicando por y, passa dividindo. Então, vai ficar y é igual a x mais 2 dividido por x menos 1. Ok? Então... troco de lugar o x com o y, né? E depois isolo o y. Pronto, encontrei a inversa. Nesse exemplo específico, a inversa e a função original, nesse exemplo, a inversa e a função original dada foram iguais. Isso pode acontecer, mas são raras as vezes que isso acontece. Tá bom? Dúvida? Entenderam? Alguém não entendeu? Pode falar, Bárbara. Qual a sua dúvida, Bárbara? Boa tarde, professora. Oi.
Nesse exemplo aí, no segundo quadro, negocinho aí, tá embaixo, ó, y menos y. Onde é que você achava esse y aí? Não entendi. Nesse tipo assim, não tá lá em cima lá, y menos x igual a y mais 2. Uhum. Aí embaixo apareceu xy menos y. Onde é que apareceu esse y? Ó, esse y que tá desse lado, eu trouxe ele para antes da igualdade. Ele era mais, veio menos. O x era menos, passou para depois, virou mais. Entendi. Obrigado. Nada. Oi, Juliana. Aula agora de quê, meu Deus? Morfologia? Sério? Eita. Eu tô gravando, né? Deixa eu ver se eu tô gravando. Coloquei pra gravar? Coloquei. Eu tô gravando aqui, né? Depois você pode assistir. Uma pena. Então, vamos lá. Então, qual é a definição de função inversa? Então, seja f de a em b uma função bijetora. Alguns livros acham suficiente a função ser só injetora, mas seria injetora sobre sua imagem, que se tornaria uma função bijetora, tá? Então, alguns livros, se vocês verem que aqui em vez de bijetora tá injetora, é porque ela é injetora sobre sua imagem. Ok. Definimos a função inversa de f e denotamos por f-1 como sendo f-1 de b em a. Tá errado? Deixa eu já consertar. De b em a. Tal que y é igual a f de x, se somente x, se x é igual a f-1 de y. Ok? Então, y é igual a f de x e x é igual a f-1 de y. Então, como é que é o gráfico da função inversa? Como consequência da definição de inversa, temos que o gráfico, né? x, y pertencente ao gráfico, se somente se yx pertence ao gráfico da f-1. Então, é como se eu invertesse. O x vira y, o y vira x. Então, essa inversão dos pares ordenados do gráfico de f e f-1 tem como correspondência gráfica a seguinte propriedade. Os gráficos de f e f-1 são simétricos em relação à reta y igual a x. Então, o gráfico de uma função inversa, por exemplo, a função cúbica aqui, eu tenho essa função cúbica x ao cubo. Ela é a função aqui em verde, certo? A função cúbica. A sua inversa seria o quê? A inversa da função cúbica, que eu posso escrever, como sendo a f-1 de x, como sendo a raiz cúbica de x, é a inversa, né, de x ao cubo. Ela é essa função aqui, verde, certo? Elas são simétricas em relação a essa reta. A reta aqui, ó, essa reta pontilhada é uma reta y igual a x. X ficou ruim aqui, mas y igual a x, certo? Então, toda função inversa, ela vai ser simétrica a essa reta, ok? Então, aqui, ó, outro exemplo. Eu tenho essa função aqui polinomial, x ao cubo mais 2. Sua inversa vai ser a raiz cúbica de x menos 2, certo? Isso aqui pode encontrar. Então, qual que é a x ao cubo mais 2? Ó, x ao cubo mais 2. Qual a diferença da anterior? X ao cubo, ela tá exatamente aqui no zero. Somei 2, ela foi lá pro 2, certo? Sua inversa vai ser aqui. Eu posso só espelhar, como se eu espelhasse através da reta y igual a x, certo? Aqui, como é que eu encontrei usando essa função aqui, a sua inversa? Vocês saberiam fazer isso facilmente? Como é que é o processo? Sabem o processo, gente? Já? Que eu fiz lá no Simples, né?
Nesse daqui também não é tão difícil, mas qual que seria o processo? De transformar essa função aqui na sua inversa, né? Encontrar a inversa. Alguém só me explica o processo aí? Ou alguém quer que faça? Ou já não tem dúvida nisso mais? Ninguém? Faz aí, bora lá. Então, o Márcio pediu, vamos fazer. Vamos lá, deixa eu... Calma aí. Cadê? Essa daqui. Bora lá. Então, a primeira coisa que faz é o que, Márcio? Escrever a função aqui eu tenho. Y é igual a x ao cubo mais 2. Então, o primeiro processo, trocar o y pelo x. Então, vai ficar x é igual a y ao cubo mais 2, certo? E agora é só isolar o y, ok? Então, vou passar o x para... Não, só passar o 2 para lá, né? Então, vai ficar x menos 2 é igual a y ao cubo. Isso é a mesma coisa aqui, y ao cubo é igual a x menos 2, certo? Isso aqui. Aí aqui, se tá ao cubo, passa pro outro lado o quê? Raiz. Então, y é igual a raiz cúbica de x menos 2, que é a função que tem aqui. Tranquilo? Ótimo, Marvel, que bom. Então, Marvel tá entendendo, os outros também estão entendendo? Nada, Matheus? O que você não entendeu, Matheus? Nada de nada? Ó, eu peguei a função, ok? Ah, porque tá cortando. Gente, vocês não podem estar perdidos nisso, não. Ó, bora lá. Vou fazer de novo. Presta atenção. F de x é igual a x ao cubo mais 3. Essa função aqui, ela é uma função que é bijetora, certo? Eu sei disso porque eu já visualizo o gráfico. Como é que eu visualizo esse gráfico? Eu sei que a função x ao cubo, o gráfico dela é mais ou menos assim, né? Passando aqui exatamente no zero. Aí ficou ruim. Se eu somar 2, ela vai vir aqui pra cima, ok? Ela é bijetora, eu passo qualquer reta aqui, ó. Não vai cortar em 2 pontos. Pronto, eu já sei que é bijetora. Ótimo. Então, agora, como é que eu encontro a inversa? Eu escrevo y é igual a x ao cubo mais 2. Pronto. Troco. No lugar de y, coloco x. No lugar de x, coloco y. Então, vamos lá. Só vou escrever, viu? Então, é y, fica x. É x, fica y. Pronto. Agora é só isolar. Como é que vocês fazem para isolar o y? Isso aí é agora o processo que vocês acharem mais fácil. Eu acho mais fácil... Professor, Oi. isso aí é o quê? Uma regra que você tem que trocar o x pelo y. Não é uma regra. Por que tem isso aí? Por que passa por esse processo? Porque, na verdade, assim, não precisaria trocar o x pelo y, certo? Você poderia já, a partir daqui de cima, fazer o seguinte. Vou isolar o x, certo? Mas como já vem lá do nosso ensino médio, da nossa ensino fundamental, que a função ela é escrita y é igual a x alguma coisa, fica mais fácil eu trocar. Mas eu não poderia só isolar o x, certo? Não é uma regra, é uma maneira mais fácil que se achou para fazer, certo? Se aqui, ó, eu quisesse somente isolar o x, poderia. Aqui eu ia fazer o quê, ó? Pegar aqui, ia ficar x ao cubo, é igual a y menos 2.
e depois x é igual a raiz cúbica de y menos 2. Essa aqui é a inversa. Mas às vezes não, fica confuso, porque aqui a inversa está em x, certo? Então, por isso que é melhor eu trocar, tá? Mas pode, se você não quiser trocar, pode. Mas fica mais confuso. No caso desse f menos 1 de x, f Isso. elevado a menos 1 de x, Porque significa aqui, que eu vou espelhar ela no eixo y, isso? no eixo y, não. Isso que você me perguntou um dia. Você não espelha ela no eixo y, não. Você espelha ela na reta x igual a y. Quer ver o Na gráfico? reta x, dá um exemplo pelo gráfico aí. Tá, calma aí. Bora terminar aqui que alguns colegas ficaram com dúvida. Deixa eu fazer de novo aqui, ó. Escrevo aqui x é igual a y ao cubo mais 2. Vou passar o 2 para antes da igualdade. Então, vai ficar x menos 2 é igual a y ao cubo. Como a igualdade, se eu escrever y ao cubo é igual a x menos 2, não fiz nada, né? É uma igualdade. Pronto. Se aqui tá uma potência, eu posso passar para o outro lado a raiz dessa potência. Então, vai ficar raiz cúbica de x menos 2. Pronto. Essa aqui é a função inversa. Tranquilo? Como é que é o gráfico? O gráfico é o seguinte. Eu tenho aqui o gráfico da x ao cubo mais 2. Ele aqui eu já tenho que saber como é que é. Na minha cabeça, pela aula passada, vocês já sabem como é que é o x ao cubo. Como é que é o x ao cubo? É esse gráfico aqui, ó. Pam. Mais 2 subiu 2 unidades. Em vez de estar aqui no 0, ele está aqui no 2. Ok? Como é que eu faço a sua inversa? Eu coloco uma reta aqui, ó, exatamente em x igual a y. Ou seja, no ponto 1 vai ser 1, no ponto 2 vai ser 2, no ponto 3 vai ser 3, no 4 e assim vai. Essa reta aqui, ó, na diagonal. Ok? E faço o espelhamento. Certo? Se o gráfico ele tá assim, aqui no eixo y, ele vai estar do mesmo jeito, só que no eixo aqui, ó, x. Certo? Como se vocês desenhassem o espelho. Mas o espelho aqui é quem? Essa reta x igual a y. Na diagonal. Entendeu, Fabrício? Minha internet caiu, será? Que bom, Cláudio. Posso passar? Pro próximo? Então, o inverso é isso, ok? Quem quiser ver mais exemplos, lá no vídeo que seus colegas fizeram, tem mais exemplos. Mas também, eu acho que vocês fizeram, não? Exemplos? Não lembro se na... Então, isso foi função inversa. Posso passar para a composta? Função composta. Ninguém tá falando nada, vamos lá. Então, observe as tabelas. Eu tenho aqui uma tabela de percurso e consumo. Quilômetro, então, tem quilômetro 10, 20, 30, 40. Então, com 10 quilômetros, faço 1 litro. 20 quilômetros, 2 litros. 30 quilômetros, 3 litros. 40 quilômetros, 4 litros. Então, a função é 0,1 vezes x, certo? Porque, ó, quanto é 0,1 vezes 10? Dá 1. 0,1 vezes 20 dá 2. 0,1 vezes 30 dá 3. 0,1 vezes 40 dá 4. Então, essa aqui é a função. Ótimo. Agora, veja essa daqui. Consumo. Então, para cada 1 litro, o custo é R$12. Nossa, que caro. 2 litros, 24. 3 litros, 36. 4 litros, 48. Isso aí, tomara que nunca chegue nesse preço, não. Não sei o que é isso aqui, mas tomara que não seja gasolina. Então, a função aqui é g de x é igual a 12 vezes x. Então, vamos lá. Quanto é 12 vezes 1? Dá 12. 12 vezes 2.
dá 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48. Pronto. Então, nós temos duas tabelas com duas funções. Ótimo. Fazer a composição das duas tabelas, podemos obter o custo do percurso sem verificar o consumo, certo? Então, aqui, ó, eu tenho o percurso, eu sei quanto de consumo, certo? Eu tenho o consumo, eu sei quanto de custo. A pergunta é, se eu, por exemplo, andar 20 quilômetros, quanto eu vou gastar sem pensar no meu consumo? Eu já posso ir direto aqui, ó. Vou gastar R$24, certo? Ou seja, eu vou fazer uma composição dessa função com essa. Como é que faz isso? Então, com 10 quilômetros, vou gastar R$12. 20 quilômetros, 24. 30 quilômetros, 36. 40 quilômetros, 48. Então, a função vai ser h de x é igual a 1,2 vezes x, certo? 1,2 vezes 10 dá 12, vezes 20 dá 24, vezes 30 dá 36 e vezes 40 dá 48. Tá. Essa lei é obtida fazendo a composição entre as funções g e f, ou seja, eu vou fazer a g composta com a f. Então, vai ficar a g não é 12 vezes x, só que a x agora para mim é f de x. Então, vai ficar 12 vezes f de x. Então, vai ficar 12 vezes 0,1x, que é quanto? 1,2x. Ok? Então, aqui, se eu quero, de novo, tenho 20 quilômetros para rodar. Quanto eu vou gastar? Sem passar pelo consumo, eu vou usar uma composição. Sempre vai ser a de fora, que nesse caso foi o que eu quero saber o valor, né? Que é o do custo. E a de dentro aqui do percurso com o consumo. Ok? Eu fiz uma composição. A G composta com a F. Tá? Então, vamos lá. Então, eu tenho um percurso, consumo, né? Eu poderia passar de 10, deu 1 litro, 20, deu 2 litros, 30, deu... E assim foi, 44 litros. A G foi de 1 litro, deu R$12, 2, 24, e assim foi. E o percurso já foi uma função direta, que foi de percurso para custo. 10, 12, 20, 24, 30, 36 e 40, 48. É a função H. Então, o que é uma composição? Uma composição é como se, em vez de passar por duas funções, eu fizesse uma função só. Tá? Então, por exemplo, eu tenho um caminho. Por exemplo, você vai pra padaria aí. Na rua da minha casa, eu posso ir por um lado ou por outro. Do outro, eu só vai na rua direto. Do outro lado, eu tenho que passar por duas ruas. É como se fosse isso, certo? É como se fosse outro caminho para chegar no mesmo resultado. É a composição. Observe que o contradomínio da F tem que ser igual ao domínio da G. Se eu já pegar funções aqui que são objetoras, isso aqui não vai ter problema. Mas, se não for, uma regra é sempre o contradomínio da função f da primeira tem que ser igual ao domínio da segunda. Então, H é a composição G bola F da função composta de G com F. Tá, então a composição foi de percurso para custo, né? Eu fiz a F e depois a G. Na hora de escrever, a primeira é a função que está dentro, a segunda é a função que está fora. Por isso que ficou G bola F, tá? Aqui, ó, voltando aqui. Ficou F dentro e G fora. É sempre a primeira função fica dentro, a segunda fica fora, tá? Então, considere as funções
f e g dadas por a função f vai de A em B, f de x igual a y. A função g, que vai de B em C, g de y igual a z. Então, é isso aí. De A eu vou para B pela f, e de B eu vou para C pela g, ou eu posso ir como aqui. Lembrando de novo, o contradomínio da f é igual ao domínio da g, então podemos definir a h, que ela vai direto de A para C, certo? E essa h de x é igual a g de y, que é igual a g da f de x. Então, primeiro eu fiz a f, depois a g. Na hora de escrever, a f fica dentro, a g fica fora. Como contou 1,2 lá naquele exemplo? Quanto é 10 vezes 0, ou 10 não, 12 vezes 0,1? Só multiplicou. 12 vezes 0,1 deu 1,2. Ok? Ai, esses trenzinhos. Então, isso é composição de função. Então, a h é chamada função composta de f com g. Notação, h de x é g bola, né, que a gente fala bola, g composta também com a f, que é g de f de x. Então, vamos para o exemplo. Tem essa função aqui, x à quarta menos 1. E uma função g de y igual a y ao quadrado. Como é que eu faço a composição de f com g? Ou seja, g bola f. Então, a de dentro vai ser a f, a de fora é a g. Ou seja, eu vou pegar aqui a g e trocar o f de x por todo o valor, né? Vai ficar x à quarta menos 1. E depois aplico a g, que é o quê? 2 elevado a y. Então, é 2 elevado a que tá aqui dentro. X à quarta menos 1. Então, essa daqui é a composição da g com a f. Entenderam como faz a composição? Se fosse o contrário aqui, nesse exemplo. Se Professora, Oi. caiu aqui. Tem como a senhora voltar nessa parte da composição de novo aí? Caiu? Acho que só pra você que caiu. Não, caiu o meu. É que me ligaram aqui, eu tive que. Aí saiu sozinho da sala. Tá. O que é composição? Vamos ver por esse exemplo aqui. Composição, eu tenho duas funções, certo? É como se eu colocasse uma função dentro da outra. Eu tenho dois caminhos. Se eu quero já passar direto, em vez de fazer os dois caminhos, como é que eu vou fazer? Então, dada essa função aqui, eu posso fazer ela g bola f de x ou f composta com a g de x, certo? Eu tenho essas duas opções. A primeira é g composta com f de x. Como é que eu faço? Eu vou pegar a g e pegar a f. Quem é f? Não é x à quarta menos 1? Vai ficar x à quarta menos 1. Quem é g de x à quarta menos 1? A g não é 2 elevado a y? Então, vai ficar 2 elevado a todo mundo que está aqui dentro, que é quem? X à quarta menos 1. Então, essa aqui é a composição de g com a f. Pronto. Como é o contrário? F composta com a g seria a f da g de x, certo? Então, bora lá. É a f. Quem é g? G é 2 elevado a y, né? Aí vai ficar em função de y. Por isso que eu não gosto de escrever diferente, mas tá bom. 2 elevado a y. Então, quem é f? F é x à quarta menos 1. Mas no lugar de x, eu vou ter que escrever o quê? 2 elevado a y. Então, vai ficar
2 elevado a y elevado a 4 menos 1. Então, aqui eu posso escrever mais bonitinho, vai ficar 2, 4 vezes y é 4y menos 1. Ok? O x é 4 menos 1 não deveria estar entre parênteses, não, né? Como assim? Aí elevando, quando eleva. Não, é A porque resposta porque do aqui é primeiro. x. O ruim é que aqui eu tô fazendo em x. Não é, no primeiro, tá assim elevado a 4. X elevado a 4 menos 1. Não, sim, x elevado a 4 menos 1, mas não precisam estar entre parênteses, não, né? Ah, se quiser um parêntese aqui? Ah. Pode ser também. Muda? Se você entender que o 2 está elevado a x a 4 menos 1, pelo computador é fácil perceber, né? Quando é escrito de lápis, às vezes fica difícil, então é bom pôr parêntese. Só não tô gostando desse y aqui, porque a notação, geralmente a gente não coloca o y, né? Ou esse y aqui confunde. Poderia deixar assim, ó, f de 2 elevado a x igual a 2 elevado a x elevado a 4 menos 1. Então, vai ficar 2 elevado a 4x menos 1. Tá bom? Porque senão confunde. É sempre em função de x a função. Deu pra entender ou ficou confuso o final aqui? Aqui, ó. Ele escreveu com o parêntese. Então, aqui é como se eu estivesse substituindo no lugar lá, por exemplo, a função aqui era o y. No lugar de y, eu coloquei o valor que é correspondente, certo? A função. Ok. Observe essa função. H de x é igual a cosseno de x ao quadrado, ok? Essa função, ela é uma função composta. Por que eu sei isso? Porque aqui tem duas funções, tem uma dentro e uma fora, ok? Então, qual é a função de dentro? É a função x ao quadrado, tranquilo? Qual é a função de fora? A função de fora seria g da de dentro, que é quem? G de y. Então, essa função h, ela é uma composição de duas funções. A de dentro é x ao quadrado, a de fora é cosseno de y. Certo? Então, essa h aqui, ela é uma composição de g composta com a f de x. Em que f de x vai ser dada por x ao quadrado e g de y é cosseno de y. Certo? Então, aqui, eu te dei duas funções e encontrei a composta. Aqui, eu dei a composta e encontrei as duas funções que ela seria. Vamos fazer juntos agora? Bora lá. Nessas duas funções aqui, eu quero encontrar g bola f e f bola g. Como é que eu faço? Vamos fazer de caneta. Então, a primeira, g bola f. Então, é g da f de x. Vai ser o quê? Deixo a g. A f é x mais 3. Ok. Agora, eu vou aplicar. Onde tem x, que é a minha variável, né? Que no exemplo anterior tava y. Mas onde tem x, eu vou trocar por x mais 3. Então, vai ficar o quê, ó? X, então vai ser x mais 3. Opa, escreve, trem. Vai ficar x mais 3 ao quadrado menos 5. Certo? Aí depois aqui eu posso resolver. X mais 3 ao quadrado é o quê? Um quadrado, né? Então, vai ficar o primeiro ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Então, vai ficar 6x mais 3 ao quadrado, mais 9 menos 5. Então, resolvendo aqui, vai ficar x ao quadrado mais 6x mais 4.
É a resposta. Então, G composta com a F deu x ao quadrado mais 6x mais 4. Vamos fazer agora F composta com a G. Vou até mudar de cor. F composta com a G. Já é contrário. Ó. F composta com a G de x. Então, eu deixo a F fora. A G é quem? É x ao quadrado menos 5. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5. Então, agora eu aplico a F. Ou seja, no lugar de x lá que aparece, eu vou escrever x ao quadrado menos 5. Ai, trem, escreve. Então, vai ficar x ao quadrado menos 5 mais 3, que já é da função. Aqui eu posso juntar. Então, vai ficar x ao quadrado menos 2. Então, nós estamos vendo que G bola F e F bola G, a resposta dá diferente. Deu para entender? Alguém não entendeu? Aí aqui tem os exemplos, ó. F ao quadrado menos 5, então fica x ao quadrado mais 3. Desenvolvendo, x ao quadrado mais 6 mais 4. Certo? Aqui é a mesma coisa que eu fiz, só que escrito bonitinho aqui. Ok, gente? Pode passar para o próximo? Então, ó, acontece muito isso. Tem duas funções. Eu quero encontrar a composição. Alguém não sabe fazer isso? Dá pra fazer, né? Vou pro próximo. Vocês estão quietinhos aí. Outro exemplo. De novo aqui, ó. Vamos fazer juntos. O exemplo é x a quinta mais x ao quadrado menos 1. Vamos fazer G composta com a F de x. Então, eu deixo a G, faço a F. A F é quem? X mais 5. Então, vai ficar o quê? No lugar de x, eu vou colocar x mais 5. Então, vai ficar x mais 5 ao quadrado menos 1. Então, aqui, quadrado. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 25 menos 1. Eita. Menos 1. Então, vai ficar x ao quadrado mais 10x mais 24. A outra agora é F composta com a G de x. Então, vai ficar, deixo a F, faço a G. G é quem? X ao quadrado menos 1. Então, no lugar de x lá na F, eu vou colocar x ao quadrado menos 1. Então, vai ficar x mais 5, né? Então, vai ficar x ao quadrado menos 1 mais 5. Aqui é só somar. Então, vai ficar x ao quadrado mais 4. Está assim, Carolina? Com certeza. Então, essas foram as respostas. 24 e a outra mais 4. Então, nos exemplos dados a seguir, identifique a ordem que as funções são aplicadas. Então, nesse aqui, quem seria a função de dentro e quem é a função de fora? A de dentro seria f de x igual a cosseno de x. A de fora, eu mudei tudo, mas eu acho que fica melhor com o x. Calma aí. Aí já fiz, bora lá. Ó, a de dentro, então, é cosseno de x. A de fora é g de y igual a y ao quadrado. Ô, gente, geralmente na função, aqui a g, eu poderia escrever ela também assim, ó.
g de x igual a x ao quadrado. Tá? Tava até assim, eu peguei e mudei tudo para y, só para não confundir, mas às vezes não sei qual que fica menos confuso. Só que vocês têm que entender que essa h é uma composição de duas funções, ok? Uma função é cosseno de x, que é a de dentro, digamos assim, que é a f, e a g, que é a de fora. Quem seria a de fora? Eu escolhi uma variável diferente, y, então ficou y ao quadrado. Mas eu poderia ter escolhido a mesma variável, x ao quadrado. Tá bom? Bora para o próximo. Aqui, quem é a função de dentro? Me fala aí alguém. E quem é a de fora? Essa HI, qual é a composição dela? Não tá na cara que a H é uma função composta? Alguém me fala aí, quem é a função de dentro e quem é a função de fora? A de dentro é cosseno de x? Não, dessa segunda aqui, da B. Ah, tá. A de dentro é log de x, log elevado a x, log de 2 elevado a x. Não, na verdade fala assim, log de x na base 2. Log de x na base 2. Isso. E qual seria a de fora? TG. A tangente de uma variável, que eu posso escolher aqui ou x ou y, tá? Nesse exemplo aqui eu coloquei y, para não parecer que é a mesma função, mas eu poderia ter colocado o x, que é o que a gente está mais acostumado. Tá bom? Próximo. Aqui, outra pessoa aí, me fala quem é a função de dentro e quem é a função de fora. Bora, outra pessoa. Acho que a de dentro é tangente de x e a de fora é log de x na base 2? Pode ser log de x na base 2, aqui eu escrevi na variável y. Pronto. Essa daqui agora. Quem seria a primeira função? Vocês têm medo de falar? Bora lá, Darílio, Cláudio, Carolina, Matheus. É os nomes que eu tô vendo aqui. Alguém? Não? Então eu vou seguir porque a aula, senão a aula vai acabar. É a letra D? Isso, a letra D, Cláudio. Você não sabe, Matheus? Dá uma vergonha. Bora lá, você que vai me ajudar, Matheus. Qual é a função que tá dentro aqui dessa função D? Vai falar não? Quer falar, Cláudio? Olha os outros exemplos que a gente fez. Ó, a função 1 é a de dentro. A primeira foi cosseno, a de fora foi o ao quadrado, né? Aí eu posso escolher a variável que eu quiser. Eu escolhi aqui y, para não ficar a mesma variável das duas funções. Mas eu poderia ter escolhido o x. Nesse caso aqui, isso, é x. A de dentro é x ao quadrado menos 2x mais 2. E quem é de fora? A de fora não é só a raiz? Então, vai ser raiz de y. Então, aqui, todas essas funções foi composição. Tá na cara, ó. Quando eu olho para essa função, tá na cara que ela é uma composição. Qualquer uma dessas. Porque ela não é uma função única. Aqui é cosseno com uma potência. É um logaritmo com uma trigonométrica. Aqui também. Aqui é uma polinomial com uma raiz. Certo? Então, composição é isso. Sempre eu vou juntar duas... A trigonométrica é sempre quando tiver seno, cosseno, tangente, cotangente, essas coisas, né? Isso. Trigonométrica é isso. Seno, cosseno, tangente. Então, bora lá. Identificar que isso é uma questão da prova. Essa função aqui, ela é o quê? Cosseno. Trigonométrica, não é? Essa daqui, y ao quadrado, ela é o quê?
Uma questão da prova é isso, viu, gente? Identificar as funções. Já tô dando uma dica. A primeira aqui, ó, que eu circulei, trigonométrica. A segunda, ela é o quê? Uma função potência. Ok? Porque é só um número elevado ao quadrado. Essa daqui, ó, de novo, é uma trigonométrica. Essa aqui, ó, embaixo, é Professora, uma... mas função potência pode ter outras potências dentro da função e outros Não. Por e outras exemplo, coisas? qual a diferença desse exemplo aqui para esse? Qual a diferença? Essa daqui, ela é uma função Trigonométrica. potência. É, Essa potência, daqui outra é uma polinomial, né? polinomial. Qual a diferença de uma potência para uma polinomial? As outras informações aí, não? Nenhuma é Isso. elevada. Potência sempre, qualquer função potência, ela é do tipo uma letra qualquer, um y, um x, elevada a um número, elevada a 2, 3, 4. Polinomial não, tem vários termos, digamos assim. Ok? E sempre elevado, né? Essa daqui, Só por mais uma exemplo. dúvida. Oi. Se tiver vários números com potência, é uma função de potência ou é uma função polinomial? Polinomial. Por exemplo, essa função polinomial aqui, ó, escrita assim. F de x igual a x ao cubo mais 2x ao quadrado mais 1. Tá vendo? Tem x ao quadrado aqui e x ao cubo. Mas ela é uma polinomial do terceiro grau. Por que ela é do terceiro grau? Porque eu vou pegar sempre o maior grau. Ok? Essa daqui é uma função polinomial. Eita! Apagou. Calma aí, gente. Ué, apagou. Aí, voltou. É uma função polinomial do segundo grau. Essa. Ok? Porque o maior grau aqui é o 2. Se aqui tivesse... assim... somando aqui... x elevado a 6 seria do sexto grau. E assim vai. Mas ainda é polinomial. Essa daqui é logarítmica. Essa daqui é trigonométrica. Essa daqui chama função raiz. Ok? A junção dessas duas aqui, ó. Uma polinomial com uma raiz, ela é chamada transcendente. Ou é não, ela é algébrica ou transcendente? Não, me desculpa, é algébrica. É algébrica. Junção de uma raiz com uma polinomial é algébrica. Junção de essas daqui, trigonométrica, que é transcendente, verdade. Isso aí é o assunto da aula passada. Que vai cair na prova. Composição também, viu? Fazer composição também vai ter uma questão na prova. Ó, já tô dando dicas. Bora lá, transformação, porque a aula eu falo que sempre vai ser curta e acaba demorando. Só falta isso agora, transformações. Como é que eu pego uma função que eu conheço? Vocês já fizeram até exercício. Tinha lá os exercícios da lista. Pegar uma função que eu conheço e modificar ela. Ou seja, só somar uma letra. O que muda se eu somar esse número fora da função ou dentro do parêntese? Tem diferença somar o número aqui fora do parêntese ou somar o número dentro do parêntese? Tem muita diferença, tá bom? Ó, quando eu pego uma função lá, qualquer função que eu tenho, por exemplo, uma função que eu conheço, ela é aquele exemplo lá que a gente fez, x ao cubo. Essa função x ao cubo, eu quero somar um número aqui, c, igual a 1. Se eu pegar e somar 1, normal, vou pegar e colocar aqui mais 1. O que vai acontecer? Essa função, o gráfico dela, que era bonitinho aqui, ó, ai, nunca eu consigo fazer, né? Deixa eu fazer o contrário.
Ó, por exemplo, a x ao cubo, o gráfico dela é assim, ok? Meu Deus, por que eu não consigo desenhar, meu Deus, certinho? Deixa eu fazer um aqui, pelo gráfico, é melhor, que eu desenho muito ruim. No papel eu desenho até melhor, mas aqui no computador, não, é horrível. Abre coisa logo. Ó, esse GeoGebra é muito bom pra vocês entenderem o que tá acontecendo. Bora lá. Eu tenho a função aqui que ela é x ao cubo, certo? O gráfico dela é isso. Então, o que acontece se eu somo 1? O que vai acontecer? Ó, com o gráfico subiu. Esse gráfico simplesmente subiu uma casa. Certo? Então, somar. Então, fora da função, eu vou fazer um deslocamento vertical, que também é chamado de uma translação vertical. Ok? Tá vendo? Antes era o vermelho, subiu para o número 1. E agora, se em vez de somar fora, eu pegasse e colocasse aqui dentro, né? Somar 1. Vamos lá. Então, vai fazer x mais 1 elevado ao cubo. Olha o que acontece. Eu fiz um deslocamento, deixa eu apagar aqui, um deslocamento horizontal. Então, se eu pegar a função e só somar um número, eu vou deslocar vertical, no eixo Y. Se eu pegar a função e dentro do parêntese, digamos assim, colocar 1, se somar, ele vai deslocar para a esquerda. Se subtrair, vai deslocar para a direita. Por exemplo, se fosse menos 1, x menos 1 ao cubo, olha onde ele iria. É o laranja agora, certo? Então, a função original é essa vermelho. Somei 1 dentro do parêntese, deslocou para a esquerda. Subtraí 1, ela deslocou para direita. Somei 1 fora, ela vai para cima. Subtraí 1, por exemplo, fora do parêntese, menos 1. Menos 1, ó, ela vem para baixo, esse roxinho. Ok? Então, existe o deslocamento horizontal e o vertical. O vertical, eu vou pegar minha constante que eu quero e só juntar com a função. Quando eu quero um deslocamento horizontal, o número vai ficar dentro do parêntese. Ok? Vocês fizeram o exercício assim já. Então, ó, nesse caso, fiz um deslocamento vertical, ou seja, peguei essa função aqui, ó, que tá aqui, x elevado a 2/3, x menos 2 ao quadrado, eu peguei aqui, ó, mais 2, mais 3, ela subiu. Se eu pegasse a função e colocasse aqui mais 3, ela ia deslocar, nesse caso aqui é menos 3, né? Vai deslocar para a direita. Ok? Então, nesse exemplo aqui, foi. A função não importa muito. Foi f de x mais 3. Esse exemplo. Nesse exemplo aqui, que deslocou para a direita, foi f de x menos 3. Tá vendo a diferença? Aqui tá dentro do parêntese. No anterior tá fora do parêntese. Tá? Então, é isso que acontece, ó. Deslocamento vertical. Minha função original é essa aqui em vermelho. Se eu somar um C positivo, ela vai para cima. Se for um C negativo, para baixo. Ou seja, se aqui for f de x mais um número qualquer positivo, e aqui, se vir para baixo, é f de x menos c. Ok? Em cima, f de x mais c, embaixo, f de x menos c. Deslocamento horizontal vai ser... aqui está escrito assim, f de x menos c se c menor que zero. Mas isso, na prática, se eu pegar f de x e somar um número.
Esse daqui, f de x menos c, se c for positivo. É a mesma coisa de pegar f de x menos um número qualquer. Ok? Esse número aqui é um número real qualquer, viu? Qualquer número. 1, 2, 3, raiz de 5, pi, e assim vai. Mas é um número. Ok? Agora, se eu somar uma função, aí o gráfico se altera. Mas quando é um número, não. Ele só desloca. Tanto verticalmente, se o valor estiver fora, e horizontalmente, se o valor estiver dentro. Ok? Outra questão de prova. Vai ter uma questão dessa na prova. Se você só identificar se o número foi somado fora, foi somado dentro, se foi mais, foi menos. Tá? Dúvida nisso? Eu fiquei com dúvida, professora. No Quando quê? coloca um número no lugar de C, Bora lá. Bora lá. Nesse exemplo aqui, ó. Ai, menina. Esse gráfico aqui, ele é bonitinho aqui. Que gráfico que é esse? Esse gráfico aqui, ele é o gráfico do... Começa no 0, 0, seno de 0 é 0, o cosseno de 0 é o seno. Esse gráfico aqui, ó, só de olhar, eu já sei que ele é do seno. Então, a função aqui, ela é seno... Opa. O trem. A função aqui, só de olhar, eu também já tem que saber isso. Uma coisa ótima da matemática. Ele é o seno de x. O gráfico é seno de x. Eu quero pegar esse gráfico e somar ele 3 unidades. Ok? Então, vou pegar o gráfico original, que é o seno, e somar 3 unidades. Então, em vez de estar aqui no 0, vai ficar 1, 2, 3. Vai vir aqui por 3, que é aqui esse de azul. Então, se eu somar 3, vai aqui para de azul. Se eu pegar a função seno de x menos 3, eu vou deslocar. Ó. Em vez de estar aqui no 0, vai ficar 1, 2, menos 3. Essa função aqui, laranja. Ok? Pronto. Então, esse é o deslocamento vertical. Então, só pegar a função do jeito que ela tá e somar um número. Esse exemplo aqui também é seno. Só que agora, eu vou ter a função, a original aqui, ó. Ela é f de x igual a seno de x. Se eu quiser agora ir fazer f de x menos 3, aí sempre acontece esse pico aqui, ela vai ser seno de x menos 3. Vê a diferença? O menos 3 agora tá dentro do parêntese, ó. Anterior só somei, menos 3. Aqui, menos 3. Então, quando eu pego menos 3, ele vai vir para a direita. Esse gráfico aqui marrom. Eu andei 3 unidades para a direita. Se eu quiser agora uma f de x mais 3, vai ser o quê? Seno de x mais 3. Ele vai vir agora para esquerda. Andou 3 unidades para esquerda. Ok? É isso. Então, mais anda para esquerda, menos anda para direita, dentro. Mais anda para cima, menos anda para baixo. Aí o gráfico não muda nada. O desenho continua sendo a mesma curvatura, ó. Olha no exemplo aqui. Esse aqui foi a função mais 3, subiu lá para cima. Essa daqui, o menos 3 está dentro do parênteses, foi pro lado. Professora, sempre vai ser o número 3? Não, viu, gente? Nesse exemplo aqui, foi 3, mas pode ser 4, 5, 6 e assim vai. Entendeu agora? Ótimo. Pronto. Então, aquilo lá foi o deslocamento. O que é reflexão? A relação ao eixo. Por exemplo, eu tenho uma função aqui,
essa daqui em... Que cor é essa, meu Deus? Marrom. Essa aqui não tá pontilhada. A função y é igual a f de x. Pronto. Eu quero ela menos f de x. Então, eu vou refletir em relação ao eixo x. Então, f de x tá bonitinha. Menos f de x, vou refletir em relação ao eixo x. Então, é essa daqui de baixo, laranja. Se eu coloco o menos dentro do parêntese, ela vai refletir em relação ao eixo y. Ok? Então, menos fora, reflete, faz o mesmo desenho, ó. Só que refletido, como se eu estivesse olhando por espelho. Em relação ao eixo x, tá vendo só o menos lá de fora? Quando o menos tá do lado de dentro, vai ser em relação, eu vou desenhar ela do mesmo jeito, só que em relação ao eixo y. Então, ó, fora, vertical, dentro, horizontal. Do mesma coisa do outro lado, não foi? Fora não foi vertical e dentro foi horizontal. Coisa que vocês colocam na cabeça. Mudou fora, eu vou mexer alguma coisa na vertical. Mudou dentro, vou mexer alguma coisa na horizontal. Próximo, expansão. Então, lá, nesses exemplos aqui, eu somei um número. Expandir ou contrair é como se eu esticasse o gráfico ou contraísse o gráfico, comprimisse o gráfico. Eu vou modificar o número, multiplicar. Então, eu vou pegar uma função aqui. Vou multiplicar ela por 3. Eu vou, como se eu estivesse esticando essa função. Tá vendo? A função original é essa aqui pontilhadinha. Eu vou esticar ela em 3 unidades. Aqui, ó, tá mais ou menos aqui em 1,5. Multipliquei por 3, eu vou esticar aqui, ó, em 3 unidades. Vai ficar mais ou menos 4,5. Ok? A abertura dela. Aqui, se eu... Expansão horizontal. Expansão horizontal, dividir. Multiplicar dentro, né? Isso. Tá. Esse número aqui dentro. Então, dentro da função, então no de fora aqui foi o seguinte. Nesse exemplo aqui foi f de x, eu fiz 3 vezes f de x. Eu estiquei. Nesse exemplo aqui, eu tenho f de x, eu peguei e multipliquei o x. Ele vai abrir na horizontal. Então, o 3 tá fora, vai ser na vertical. O 3 tá dentro, na horizontal. Então, multiplicar, estica. Se eu somar, ele vai mover. Tá? Então, aqui, isso aqui que é a expansão e contração. Multiplicar o número fora, ele vai esticar ou comprimir na vertical, né? Então, por exemplo, esse azul aqui, ele cresceu. A função original é a vermelha. Eu multipliquei por um número qualquer, ela esticou, né? Se esse número for maior que 1. Se ele fosse menor que 1, ele ia ficar menor. Igual aqui, ó. 1 sobre C. Ele é menor que 1, né? Entre 1 e 0. Então, ela ficou menor que a vermelha. Ela comprimiu. Então, a vertical. Multiplicar por um número fora, ó. Maior que 1, ela vai crescer a função, esticar a função. Menor que 1, entre 0 e 1, ela vai comprimir a função fica menor. Multiplicou dentro. Se o C for maior que 1, ela vai crescer na horizontal, assim, expandir na horizontal. Se o C aqui for menor que 1, que nesse caso aqui é como se tivesse escrito assim, ó. F de 1 sobre Cx. Ah, ficou ao contrário. Calma aí.
o gráfico de C comprime. Ah, tá. Aí é o contrário mesmo. Aí, tá vendo? Até eu confundi. Esse aqui que abriu mais, ficou F de 1 sobre C. Mas ele não muda de lugar, não. Esse gráfico aqui tá até errado. Ele continua no mesmo lugar. Só que horizontalmente. Lá foi verticalmente e aqui horizontalmente. Tá? Mas digamos que ele esteja aqui no mesmo lugar. E é isso. Tem muito mais exemplos lá na atividade, tá? No livro. E na atividade que vocês fizeram, tinha tudo isso, não tinha? De comprimir, esticar. O que acontece se eu modificar a função só somando alguma coisa, multiplicando? Então, isso aqui também vai ser uma questão. Lá. O que acontece se eu fizer f de x multiplicar por 2? O que vai acontecer? Aí você vai explicar o que vai acontecer. Vai expandir horizontalmente, vai expandir verticalmente, vai contrair e assim vai. Dúvida, galera? Em alguma coisa? Eu tô achando que eu vou mudar isso aqui, ó, pra x, pra não confundir. Vou deixar G mesmo, deixar G. Pronto, ó, a prova já... Oi. Quais são os assuntos que vão cair na prova geral? Todo o capítulo 1. Tudo que eu falei na aula passada e o que eu falei nessa aula. Parte de domínio também, né? De domínio também, com certeza. Domínio, quais os tipos de função? Função polinomial, função trigonométrica, exponencial, logarítmica, inversa, composição, modelo, né, de função. E isso, galerinha. Nossa última aula, eu comecei ela pra baixo e terminei já falando, né? Minha voz chega a estar aqui rouca. Espero que vocês tenham gostado, né, dessa disciplina. Eu sei que para alguns foi bem difícil. Talvez para outros nem tanto. E gostaria muito de encontrar vocês no próximo semestre, né, com cálculo, se tiver, ou no outro semestre. E é isso. Foi muito bom estar aqui com vocês. Se fosse presencial, a gente ia ver mais coisa. Alguém quer perguntar qualquer coisa? Ou pode já finalizar? Deixa eu finalizar aqui a gravação.